Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor, eu gostaria de convidar para nós ler dois versículos da palavra de Deus, João capítulo 7, versículo 37, o versículo de número 38, que diz assim: E no último dia da festa, Jesus colocou-se de pé e disse: Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Glória a Deus, ou do seu ventre. A Bíblia diz que Jesus estava na festa, participando da festa dos judeus. Aleluia. E a festa que tem Jesus tem a solução. Na festa do casamento, a água foi transformada em vinho. Aqui Jesus colocou de pé e convidou quem tem sede. Porque só pode beber água quem tem sede. Quem não está com sede, dá água para ele, é um pesadelo. Então Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E aí depois ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu recebi uma mensagem quando... Quem escreveu aquela mensagem? Diz que nós temos que estar felizes, não é só do sábado e domingo, não, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é a semana toda. E é verdade, tem que estar com sede a semana toda, tem que estar com alegria transbordando, que Jesus falou: rios de água viva fluirão do seu interior. Estava falando, a Bíblia diz lá o versículo seguinte, que ele estava falando do Espírito Santo, que é onde receber aqueles que nele crê. Você crê? Então o Espírito Santo está com você. Então tem que ter uma alegria manando. Aleluia. Como a nascente de água, ela não para. A água vai embora, outra está brotando. Aleluia. É assim. Aleluia. Vai numa mina de água, vê lá. A água saindo no meio daquela areiazinha, jogando a areia, indo embora, mas tem outra saindo, não para não. É isso que Jesus diz, que tem que estar no meu e no teu coração. Mas é quem crê nele, como diz a Escritura, não é quem crê como diz os homens, não. Os homens, cada um fala de um jeito. A Escritura diz de um jeito só, por isso que eu só falo o que está escrito na Escritura, porque Deus vela sobre ela. Jeremias 1:12, Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Mateus 24:35, Jesus no Novo Testamento selou o Novo Testamento com essa palavra: passarão os céus e a terra, as minhas palavras jamais passarão. E essa palavra aqui é a palavra de Jesus, então ela não passa não. Se nós cremos em Jesus, como diz a Escritura, temos uma alegria 24 horas. Que é isso, pastor? E as angústias e as tribulações? Nada pode tirar a alegria. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. O diabo faz de tudo para tirar a nossa alegria. Aí as angústias. Clama-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Ontem, eu fiz uma mensagem, e eu ia ler um outro texto na hora, que eu estava já começando, eu mudei o versículo, em vez de eu citar um versículo, citei outro. Mas foi de Deus, porque eu mandei para a pessoa depois, uma irmã, uma cantora. Ela falou: estou aqui chorando. Uma jovem cantora. Porque o diabo está fazendo uma tribulação aqui, querendo que eu desista do meu ministério. Até minha família, meus pais, estão tudo preocupados. Eu estou numa angústia, pastor. Aleluia. Eita glória, então foi isso. Clama-me no dia da angústia, e eu te livrarei, tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. Foi a pregação que eu fiz ontem. Foi direto. Por que Deus mudou na hora que eu fui falar? Eu já estava começando o áudio, a pregação. Eu mudei o versículo. É porque Deus sabe da necessidade de cada um. Aleluia. Eu creio que não falou só com ela, foi com muita gente. Foi para muita gente que eu mandei aquela mensagem. E eu falo o que está escrito na Escritura. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Mas primeiro Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Só pode beber quem está com sede. E quem está com sede só resolve água, não é refrigerante, nem suco, nada. É só água que resolve o problema de quem tem sede. Jesus diz: eu sou a água da vida. Depois Jesus, ele já tinha falado no Sermão da Montanha, dizendo assim: bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Fome é desespero. O povo pisou no comandante do exército do rei da Síria, 2 Reis capítulo 6, pisoteou ele, matou ele pisoteado, porque o povo estava com fome. Era fome. Não era vontade de comer, apetite, não. Fome é ficar muitos dias sem comer nada. É, como existe muitos nessa situação. Já descobrimos alguém que estava no campo missionário e estava uma semana sem comer nada. Mas a gente conseguimos, porque quando nós queremos, Deus abre as portas. Conseguimos localizar, não tinha endereço, só o nome do país.
Aleluia, mas chegou o socorro para ele lá. E quem foi lá fez um vídeo, fez uma videochamada para mim e me mostrou a situação, que era terrível, mais de uma semana sem comer nada, com criança de 4 anos, é brincadeira? Você já alimentou hoje? Lembrou dos seus irmãos? Será que todos estão alimentando? Amai os vossos inimigos. Não, é para amar os vossos inimigos, quanto mais o nosso irmão. Eu estou falando de irmão, Jesus mandou amar inimigo. E quem ama, quer estar junto. Se eu estou alimentando, eu quero saber se meus irmãos também estão alimentando. Se eu estou com saúde, eu quero saber que todos os meus irmãos também têm que estar com saúde, porque nós somos o corpo de Cristo, os membros ligados desse corpo aqui na terra. Aleluia. Então Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. E ele depois diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Por que eu estou citando esses versículos da Escritura? Porque eu falo o que está escrito na Escritura, que o que está escrito na Escritura, Jesus garante. Eu já citei Jeremias 1:12, Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Já citei Mateus 24:35, Jesus diz, passarão os céus e a terra, minhas palavras jamais passarão. Então eu só posso falar do que está escrito na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. É as Escrituras que falam. Você, minha amada irmã, meu amado irmão, você está esperando em Deus, está crendo no que está escrito? Então Deus vai conceder, porque o que está escrito, Deus garante. Aleluia, já falei de um pastor, disse que uma irmã se converteu e ela viu, leu na Bíblia, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ela, todo dia a oração dela era só, Jesus, está escrito em Atos 16:31. E eu quero a salvação de toda a minha família, e Jesus salvou, porque o compromisso de Deus é com essa palavra. Jesus diz, o que dois de vós concordaram na terra acerca de qualquer coisa que pedir, será feito meu Pai que está nos céus. Já falamos isso com várias pessoas, e as pessoas receberam a bênção de Deus, porque creu, concordou comigo. E é porque somos bons? Não, é porque o compromisso é Deus com a palavra. Está escrito, Deus garante. Jesus diz aí em Mateus 21:22, tudo quanto pedir na oração, crendo, recebereis. Se eu creio, eu recebo, porque está escrito. E o compromisso de Deus é com o que está escrito. Então Jesus colocou de pé na festa e diz, quem tem sede, vem a mim e beba. E depois diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Ele não diz como diz os fariseus, saduceus, não. Meus mestres, rabinos, dizem, quem crê em mim, como diz a Escritura. Porque, volta a repetir, a Escritura diz de um só jeito. Os homens ensinam de vários jeitos, mas a Escritura fala de um jeito. É do jeito que está escrito, é que Deus garante. Não é do jeito que eu falo, não é do jeito que nós falamos, é do jeito que está escrito. Então Jesus falou de uma alegria permanente. Rios de água viva fluirão do seu interior. Rios, não é mina não, não é a nascente não. Ele falou de rios, não é um córregozinho não. É uma alegria tamanha que não tem jeito de expressar. Aleluia! Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe meditando nessa palavra de Deus nesta hora. Então, você crê em Jesus, como diz a Escritura, então você tem uma alegria constante. Mas e as aflições? Passa, porque a Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas, Salmo 34:19. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tendo bom ânimo vai ter alegria. Eu já citei que o versículo de ontem foi direto no coração de uma cantora, de uma jovem. Clama-me no dia da angústia, e eu te livrarei, tu me glorificarás. Aleluia, glória a Deus. A palavra dita na hora certa, quão boa ela é. Eita glória, eu louvo a Deus por essa maravilha. Eu creio que não foi só na vida daquela cantora no dia de ontem, mas hoje Deus está falando através dessa e vai continuar falando, porque Ele está vivo, quem está vivo fala e Ele é responsabilizado pelo que está escrito. O salmista cantou no Salmo 119, versículo 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Então a palavra de Deus permanece nos céus, então Deus está nos céus, Ele está vendo tudo. A palavra está diante dele, por isso que ele falou, velo sobre a minha palavra para cumprir, Jeremias 1:12. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Um abraço, a paz do Senhor.